Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 10 e versículo de número 20, que diz assim: Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Deus está dizendo para você: não importa onde você esteja, não importa onde Deus te leve, não tenha medo. Não tenha medo do que vai ser dito, não tenha medo do que você vai falar, porque é Deus quem fala por você. Você pode estar diante de quem for, mas Deus a partir de hoje está colocando palavras nos seus lábios. Deus vai falar por você em algumas situações que você teme, que você pensa que você não vai conseguir se sair bem, você pensa que você não vai conseguir falar de uma maneira clara, objetiva, certa, correta. Deus está dizendo para você: pois é, eu falo por você. Não importa diante de quem seja, pode ser em uma igreja, pode ser em uma entrevista de trabalho, receba esta palavra. Deus vai falar por você. Deus, ele vai usar os teus lábios, porque o nosso Deus, irmãos, ele usa aquele e aquela que dá lugar a ele, e ele realmente traz sobre a tua vida hoje esta palavra dizendo: não tenha medo, porque existem pessoas aqui que ficam com medo diante de algumas situações, diante de algumas perseguições, do que você vai falar, do que você vai dizer. E Deus está dizendo: não tenha medo, porque eu estou com você. Você vai observar em Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 8, diz assim: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. O Senhor também disse a Jeremias: não temas, não tenha medo. Sabe por quê? Porque Deus é quem falaria por Jeremias. Não importa as situações, irmãos, nós temos que entender que existe um Deus que fala por nós. Talvez você entrou aqui passando por grandes tribulações, passando por grandes perseguições. Tem pessoas falando de você, se levantando contra você, e você diz: eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer. E Deus está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, porque eles podem até querer te pegar de surpresa. Eles podem até querer realmente pegar você em uma falha. Mas não se preocupa não, pois o Senhor vai fazer com que você fale as palavras certas. E o Espírito Santo vai usar os teus lábios de uma maneira tão extraordinária que nem você vai entender como é aquilo, mas você vai saber que foi Deus. Porque sabe, irmãos, Deus tem o poder de surpreender a nossa vida. Deus tem o poder de mostrar, amandorecanta, lamantuida, rabacanta, que é Ele que fala por nós. Tem situações que ele diz que a gente deve ficar em silêncio, porque ele peleja por nós. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E através dessa palavra o Senhor diz para você: eu estou pelejando por você, fique em silêncio. Não precisa você dizer nada. O que for para você dizer, eu colocarei nos teus lábios. O que for para você falar. Tem pessoas que realmente estão querendo pegar você no erro. Tem pessoas realmente que estão querendo colocar você frente a frente com algumas pessoas, mas Deus está dizendo para você: isso vai servir para você de testemunho, porque eu falarei por ti, porque o Senhor colocarei palavras que ninguém vai entender nos teus lábios. Ninguém vai entender como é que você vai estar falando com tanta certeza, com tanta eloquência. Vai dizer: quem ensinou isso para ela? Quem foi que ensinou isso para ele a falar dessa forma? Mas vai ser Deus quem vai falar por você. O que Deus falou para Jeremias aqui foi: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. Deus sabia que realmente o ministério de Jeremias seria cercado de perseguições, de lutas, não é verdade? De ter que falar a verdade. E às vezes, por falar a verdade, pessoas aqui são perseguidas, pessoas aqui passam por lutas, e Deus está dizendo: ei, não pare por isso, não deixe de ser a verdade, não deixe de falar a verdade, porque o Senhor é quem te justifica. Declare comigo: o meu Deus está me justificando diante dos meus inimigos. Aleluia. Diante daqueles que queriam pegar você na falha, porque tem muita gente querendo pegar você na falha, porque tem muita gente querendo pegar você nas palavras. E o Senhor diz para você: se eles soubessem que sou eu que falo da rabantui nos teus lábios, se eles soubessem que sou eu que ando contigo. Jeremias não parou não, viu? Os discípulos de Jesus também não pararam não. Jesus disse: eu colocarei as palavras nos seus lábios. O que vocês tiverem que falar, Jesus colocaria, irmãos. Jesus até hoje coloca palavras nos lábios dos seus servos, e Ele está colocando no teu também, nos seus lábios. Você vai falar e vai ter pessoas que não vão entender como é que você conseguiu, se sair dessa situação e sair bem, falar de uma forma clara, objetiva.
Porque tem gente que, assim diz o Senhor, para você entender que Deus está falando contigo, que olha para você e menospreza você. Diz que você não sabe falar direito, diz que você não é, que você quer ser, mas você não pode. E Deus está dizendo é porque eles não entendem que eu vou além da faculdade, ramandorecanta, labacanta, que eu vou além do financeiro, oh glória, que eu vou além daquilo que os homens podem ir, porque os homens, eles trabalham com aquilo que é humano, eu trabalho com aquilo que é espiritual, aleluia, e eu uso as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Deus não está limitado à faculdade, Deus não está limitado ao teu contra-cheque, Deus não está limitado às pessoas que você anda, não, Deus ele faz, ele assenta entre os príncipes, aqueles que ninguém dá nada. Eu vejo Deus aqui honrando pessoas, colocando palavras nos seus lábios que pessoas que estudaram muitos anos, muito tempo, não conseguem falar. Você pregando de uma forma diferente, você falando de Jesus de uma forma extraordinária, e pessoas olhando e dizendo como é que ela consegue falar assim, como é que ele consegue cantar assim, como é que ela consegue cantar dessa forma, eu não consigo entender. E Deus está dizendo: eu hoje estou te capacitando. Receba uma capacidade de Deus para algo que Ele vai fazer na tua vida. Porque todas as vezes que Deus tem uma obra grande, primeiro Ele nos capacita. Jesus capacitou seus discípulos, Deus capacitou Jeremias e hoje Ele está te capacitando. Isso é mistério. Deus está capacitando pessoas aqui para viver o extraordinário. E Ele está dizendo: eu sei que para você viver algumas coisas eu preciso colocar palavras na tua boca, para que pessoas entendam que foi eu que te mandei, para que pessoas entendam que fui eu que te escolhi, para que pessoas entendam que fui eu que te enviei, porque o Senhor que te enviou e Ele é contigo. Isso basta. Isso basta, e pessoas não têm que entender. Pessoas só têm que respeitar, e vai ter gente que vai ter que respeitar a tua história diante das palavras que o Senhor vai colocar nos teus lábios. Porque eu vejo Deus derramando aqui ousadia no espírito, para que pessoas falem e não se calem. Aleluia. Para você entender que quem fala é Deus, não é você. Que é Deus que fala através dos seus lábios. E vai ter gente que vai ter que respeitar você, vai ter que respeitar a tua família, vai ter que respeitar o teu ministério, vai ter que respeitar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Pois Deus vai mostrar que é contigo tremendamente, como Ele mostrou que era com Jeremias. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. E o Senhor realmente estava com Jeremias, porque grande foi as fúrias contra a vida de Jeremias, mas Deus sempre o livrava. E o Senhor diz para você: pode vir muitas fúrias contra você porque você fala a verdade, mas escolha sempre falar a verdade, fazer o que é certo, o que é correto, porque eu, o Senhor, cuido de você, porque eu, o Senhor, falo por você, porque eu sou a verdade, e aquele que anda comigo tem que ser também a verdade, diz o Senhor. Então seja a verdade, goste quem gostar, doa quem doer, ache bonito, ache feio, ei, ache o que quiser, mas seja a verdade. Deus está hoje te capacitando para algo grande, extraordinário. Os seres humanos vão ficar sem entender, porque não é sobre o que é humano, mas é sobre o que é espiritual. Deus está derramando uma unção diferente, uma unção linda, uma unção de ousadia, de autoridade sobre a tua vida, e você vai falar e não vai se calar, e vai lembrar dessa palavra: quem fala por mim é Deus que me capacita, o Espírito Santo é quem está falando nos meus lábios. Se você crer, declare amém, que Deus te abençoe.